Chegamos no dia em que as redes sociais ajudam a desmascarar a intolerância e no dia em que a mulher que humilhou agentes da fiscalização da prefeitura na reabertura de bares e restaurantes, não é que ela se deu mal, foi demitida. Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. Pois é, gente, no final de semana as equipes da prefeitura andaram pela cidade do Rio de Janeiro, exercendo ali, fazendo trabalho de fiscalização para verificar se as regras de distanciamento social estavam sendo respeitadas. Claro que em uma situação ou em outra, você vai ver um exemplo aí, acabaram se deparando com grupos de irresponsáveis que estavam nada mais nada menos que se aglomerando nos bares. O chamado Baixo Barra é um lugar conhecido por reunir grande número de frequentadores numa das ruas de acesso à praia do PP, que é famosíssima. Os fiscais encontraram muitas pessoas sem máscara de proteção e desrespeitando o distanciamento social que é previsto nas regras de flexibilização impostas pelo governo municipal. Pior, se é que dá para ficar pior, dá. O casal Leonardo Barros e Nívia Del Maestro, esses doisinhos que estão aparecendo aí, reagiram de forma agressiva na tentativa de humilhar os agentes. Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. Hoje à tarde, a Taesa, empresa privada do setor de energia, anunciou por meio de nota a demissão de Nívia Del Maestro. A empresa fez questão de dizer que compartilha a indignação da sociedade, sobretudo no momento em que o número de casos de Covid-19 segue em alta no Brasil e no mundo. Leonardo Barros deixa claro na apresentação nas redes sociais que é anti-PT, anti-PSOL, anti o que ele chama de extrema imprensa, seja lá o que for isso. Olha o que ele fez quando tentou ser entrevistado pelo jornalista do Fantástico. Repare o comportamento do nosso Celso Lobo, uma aula de como conduzir uma situação como essa na rua. Se você colocar a minha entrevista na íntegra, eu dou a entrevista. Você consegue garantir isso para mim? Consegue garantir isso para mim? Que a minha entrevista vai ser na íntegra? Você não consegue, você está olhando para mim e não consegue dizer sim. Entendeu o problema? Responde! As pessoas precisam entender que liberdade de expressão vai até onde começa a liberdade de expressão do outro. O desrespeito às regras de flexibilização da quarentena foi registrado em outras regiões do estado do Rio, com aglomerações e a falta de uso das máscaras pelos frequentadores. Em São Paulo, hoje foi o primeiro dia da reabertura de bares e restaurantes, mas só na hora do almoço. Imagens postadas nas redes sociais mostram o cumprimento das determinações com mesas afastadas e sem aglomeração. Olha, uma notícia sobre o aumento do volume, do número de emissões de notas fiscais, deu aquele fôlego, viu? Deu um alentozinho aí, criando mais expectativas com relação à recuperação da economia. Para vocês terem uma ideia, até a Bolsa de Valores de São Paulo deu uma subida leve por conta desse noticiário aí. Mas será que é um sinal de recuperação da economia para valer ou é só um fôlego para o mercado financeiro? Olha, e as medidas de flexibilização, esse processo todo de abre, fecha, abre de novo, estão causando, como era de se imaginar, muita discussão. Quem é contrário ao afrouxamento da quarentena encontra justificativas nos números de mortes, que já passam de 65 mil pessoas aqui no Brasil. Você, o que é que você acha? Participe com a gente dessa discussão, acesse o Stories do Vertical News, você vai até lá, responde a nossa enquete, deixa os seus comentários. A pergunta fundamental é, você é a favor ou é contra a reabertura do comércio e de mais serviços durante essa pandemia? E essa daquelas notícias que deixam a gente, no mínimo, muito emocionado. Um acidente doméstico levou um dos gênios, causou a morte de um dos gênios da música do mundo. Dom Ennio Morricone quebrou o fêmur numa queda e não se recuperou. Ele tinha 91 anos e criou a trilha sonora de grandes sucessos do cinema, especialmente nas parcerias com o diretor italiano Sergio Leone em filmes produzidos em Hollywood. A gente vai ficando por aqui, essa edição do Vertical News está só dando gostinho pra gente de tudo que a gente quer fazer e trazer aqui para vocês acompanharem. Fiquem com a gente, acessem os nossos canais, deem essa força para a gente continuar produzindo, porque a gente quer estar aqui fazendo isso
para vocês e com vocês. Obrigado, gente.